Olá! Tema de hoje: ostra feliz não produz pérola. Ostra, pérola, feliz? O que isso tem a ver com a nossa vida? O que tem a ver com os fatos humanos? Acompanhe aqui, agora, no canal Plenamente Psicanálise, este tema: ostra feliz não produz pérola. E você vai entender o que isso significa. Fique aqui com a gente e vamos entender este tema. Muito bem. Ostra feliz não produz pérola. Eu vi esse tema em um livro de Rubem Alves, muito bem abordado, tem várias temáticas abordadas dentro do livro, inclusive nós vamos deixar aqui no descritivo essas informações sobre o livro. Mas eu peguei este tema justamente pensando nesta mesma linha. E aí, quando vi esse tema, fechou. Acho que é importante a gente refletir sobre isto. Ostra feliz não produz pérola. Para quem nunca ouviu falar disso, eu vou explicar um pouquinho, né? Rapidamente, mas vou explicar. Existe a ostra, para quem não conhece pode até pesquisar o que é a ostra, onde ela vive, etc, né? E a ostra, às vezes acontece de entrar um grãozinho de areia dentro dela, né? Ela tem aquela abertura dela, né? E ela fica dentro daquela casinha se protegendo dos predadores, né? Aquela concha, né? Então, às vezes entra um grãozinho de areia ali, e aquilo fica incomodando ela, não sai dali, aquilo machuca ela, porque ela é muito delicada. E ela começa a jogar uma substância líquida em volta e vai envolvendo aquele grãozinho de areia, de forma que, em algum dado momento, aparece uma bolinha branca, que a gente conhece como pérola, né? São feitos colares e outros adereços e é um objeto extremamente caro. Não são todas as ostras que produzem pérolas. Somente aquelas no qual o grão de areia acaba entrando e machucando, e por isso ela precisa se defender, e ela, com essa defesa, acaba criando a pérola. Parafraseando então este tema, que foi tema do livro de Rubem Alves também, o que nós podemos entender para a nossa vida? Ostra feliz não produz pérola. Será que nós não devemos ser felizes? Não devemos buscar a felicidade? Não. Não é isto. Acontece o seguinte: todos nós, eu, você e todo mundo, passa por situações difíceis na vida. Situações que a gente chama de desafios. Às vezes, diariamente, temos muitos desafios. Alguns pequenos, alguns maiores, uns menos graves, outros muito graves, e por aí vai. Então, que desafios são esses? Doenças, falecimentos, desemprego, desentendimento, brigas, solidão, etc. Muitas situações são para nós como um grão de areia. E nós precisamos ter o discernimento de trabalhar com esses desafios de forma a envolvê-los com a nossa resistência, transformando isso em pérola. O que essa pérola significa na nossa vida? O aprendizado. É a experiência de vida. E se você for pensar, não sei qual a sua idade, mas se você for pensar para trás da sua vida, para trás desses anos em que você está agora, quantos desafios você passou, não é? Quanta coisa você aprendeu? Quantas coisas não deram certo e você teve que se reinventar, tomar outro caminho, ter outra atitude? Isso é envolver a areia em um líquido chamado resistência, no nosso caso aqui, né? Resistência para vencer aquele desafio. E assim, transformamos aquele fato ou aquela atitude de uma pessoa em uma pérola, que vai ter um grande valor para nós como aprendizado. Olhando assim, de forma bastante simples até eu diria, parece ser fácil. Não é, sabemos que não é. Especialmente no momento em que estamos passando por aquela situação. Mas aí, justamente aí, que é necessário mostrar a nossa resistência, superar aquele fato, buscar uma alternativa. Isso tudo começa
aqui. Não podemos delegar ao outro, você me magoou, você me machucou, você me passou para trás. Ok, este é o fato, ponto. Como tem até outro vídeo que eu trato aqui no canal, que eu falo o seguinte, não é o que fazem para a gente, é o que a gente faz com aquilo que fizeram para nós. Aí está, essa é a resistência. Tá certo, gente? Isso significa ostra feliz não produz pérola. Ou seja, aquele que não passa por situações de provas na vida não consegue evoluir bem. Não cria um aprendizado efetivo. E é claro, não há ninguém sobre a Terra que não tenha passado em alguma experiência, às vezes amarga, às vezes difícil, que mexe muito com as nossas emoções, que nos desestabiliza, não é mesmo? Então, isso deve criar em nós a possibilidade de vencer, de ser melhor, de ter possibilidade de ver os fatos de uma outra forma. Felicidade? Sim, claro. Todos nós buscamos, desejamos, almejamos a felicidade. Claro que sim. Esse é um grande ponto nosso. Mas a felicidade não vem de graça. A felicidade vem de um grande trabalho que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. E assim, como as ostras, quando surge aquele grão de areia, precisamos envolvê-lo nessa resistência. Como fazemos isso? Cada um precisa achar a sua melhor maneira de resistir a esses problemas. Pode ser uma oração, um canto, um mantra, exercícios físicos, boas leituras, boas amizades, conselhos de amigos equilibrados, adequados. Todos eles podem nos ajudar a superar aquele momento. Então, assim como a ostra, sejamos resilientes, tenhamos a força dentro de nós. Isso tudo, repito, começa na nossa cabeça. É aqui, gente, não é no outro. Não podemos delegar ao outro aquilo que é nosso. Nós precisamos vencer. Nós precisamos mostrar ao outro esta força interior que nós temos. Na verdade, não é exatamente mostrar ao outro, é mostrar para nós. Nós temos que ter a disciplina e também a autodisciplina de buscar situações para melhorias. Então, ostra feliz não produz pérola, é isso que significa. Vamos vencer nossos desafios dia a dia, passo a passo, pouco a pouco, transformando a nossa vida em um cordão de pérolas, ou seja, muitas experiências que vão nos ajudando a superar a nossa vida, a superar aqueles desafios que acontecem com a gente. Talvez alguns digam, Francisco, mas isso é muito difícil. Ok, concordo que muitas vezes passamos por situações amargas. Calma, fique tranquilo, não tome nenhuma decisão nessa hora, respire, faça algo que possa lhe trazer um pouco de paz e tome uma atitude mais tarde. Espere um pouco passar aquele momento. Assim, você aprenderá ainda mais aquilo que significa para você. Tudo tem um sentido de aprendizado. A vida é uma escola, a vida é uma professora para nós. Vamos aprender com ela, certo? Gostou do tema? O que achou? Deixe seu like, conte aí sua experiência. Você já teve um grão de areia na sua vida que teve que envolver pelo líquido da resistência, superar aquilo? Deixa aí algum fato, alguma coisa que você acha importante para outros que vão assistir esse nosso tema hoje, né? Ostra feliz não produz pérola, né? Que você possa produzir muitas pérolas, seja muito forte. E conte com a gente aqui do canal Plenamente Psicanálise. Eu sou o Francisco Bieniaszewski, psicanalista, pedagogo e especialista em psicologia transpessoal. Ficamos aqui, agradecemos sua presença, seja muito bem-vindo e até a próxima!